Vamos lá? Boa noite, pastor José. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Aí vocês se lembram? Vamos lá. Vocês se lembram de um critério, que é o que está acontecendo agora, que ninguém se fala disso, que é o que eu acho muito estranho? Quem aqui se lembra que, na verdade, quando o Obama ganhou as eleições, lá atrás, a gente tinha dito, né, que esse governo seria da mesma forma. Assim como ele ficou 8 anos no poder, foi 8 anos de guerra. Vocês se lembram disso? E cá pra nós, o discurso não é que eles tinham destruído o ISIS? Quem se lembra disso? Até então, o discurso era que o ISIS já não existia mais. Que o ISIS tinha sido destruído. Era ou não era? Vocês se lembram disso ou não? Vocês estão comigo nessa noite? Hã? Vocês estão comigo ou não? Tecnicamente, o Obama não tinha destruído o ISIS? Não tinha lutado, apaziguado basicamente uma boa parte da treta que havia no Oriente Médio? Como que o ISIS surge agora do nada, principalmente fazendo ataques em um território, basicamente uma das segunda maior a nação com poderio bélico do mundo, e principalmente espionagem? Estão conseguindo entender isso aqui? Ou seja, eles fingem que fizeram algo só para propaganda, mas não fizeram. Eles fingem que destruíram, mas não destruíram. Vocês estão comigo ou não entendendo isso daqui? Então você vê que o tempo vai nos mostrando todas as coisas. E como se não bastasse, mais uma. Olha aqui, o que estava acontecendo agora. Olha isso daqui. Pânico e evacuação de um shopping em São Petersburgo. Ameaça terrorista continua elevada na Rússia. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, coloquem pra mim aqui. Vamos lá, vamos parar pra vocês entenderem. Parem pra vocês entenderem. Como isso virou uma salada agora. Deixa eu pegar um mapa aqui pra vocês. Deixa eu pegar um mapinha aqui pra gente entender algo. Vamos lá. Quando se trata de mundo e Oriente Médio, vamos lá. Quais que são as bases que nós temos? Tecnicamente, a Rússia, aliada da China, aliada também das vertentes mais puxado pro Irã também, né? E são muçulmanos, que tecnicamente estão lutando pelo mesmo propósito, né? Principalmente quando você pega essa vertente mais xiita, mais radical. Vocês estão comigo entendendo até aqui? Ponto. Ou seja, tecnicamente, tanto que havia muitas acusações, e tem vertentes até hoje, vamos lá. O maior inimigo de Israel que nós vemos ao longo do período histórico sempre foram os muçulmanos. Sempre foram. Na Bíblia, a descendência, malequitas, edomitas, ismaelitas, moabitas, midianitas, sempre foram eles que foram contra o povo de Deus. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus é o Filho de Deus, se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, se os cristãos, Judá é o povo de Deus que Deus escolheu e fez grandes coisas, escrito pela palavra, aqueles que vão contra eles é a oposição, que na verdade trabalha pelo próprio diabo, Satanás, e mais tarde pelo anticristo. Estão conseguindo compreender isso aqui, né? Então é fácil entender que, obviamente, o grande inimigo de Deus em todo o tempo foi o Islã. Não é à toa que hoje o cristianismo é a maior religião do mundo e o Islã vem em segundo. Quando a igreja for arrebatada, o Islã se torna a maior religião do mundo, instantaneamente, um piscar de olhos. Gente, é tão simples e óbvio essas coisas. Eu não sei que vocês ficam procurando anticristo em outros locais. A Bíblia é bem explícita contra isso. Bem óbvia quanto a isso. Até no básico daquilo que eu tô fazendo pra você, um simples resumo. Ok? Só que qual o problema aqui agora? Destes que diziam se auto-apoiar, que no caso a Rússia tecnicamente está aliançada com o Irã, com os árabes e tudo mais, estamos vendo os mesmos atacando a Rússia. What? Vocês estão comigo ou não? Ou seja, então o que a gente tem que pensar dessa forma? Sejam criteriosos, gente, com aquilo que a Bíblia diz e o óbvio também. Não precisa ser tão expert pra saber dessas coisas, pelo amor de Deus. Ou seja, quem hoje são os inimigos da Rússia? Hoje, nessa treta que tá vendo agora. Então, os inimigos da Rússia hoje quem? Ucrânia, Europa, Estados Unidos.
Se tem mais alguém indo contra a Rússia, estes está a favor de quem? É tão simples entender isso aqui. Vocês estão comigo ou não? Se agora o ISIS está indo contra a Rússia, que tecnicamente deveria ser favorável, apoiável, tanto que você vê a mesma vertente terrorista que tem o ISIS, é a mesma vertente do Hamas. O painho deles é o mesmo, que é o diabo. Vocês estão conseguindo entender isso aqui, gente? Pensem de uma forma espiritual. Qual o espírito que está influenciando essas pessoas a agirem dessa forma? Quais são as entidades que estão influenciando as pessoas a agirem dessa forma? Se é o diabo, Satanás, que influencia o Hamas a irem contra o povo de Deus, que tem a mesma base do ISIS de ir contra o povo de Deus, que é Israel, que hoje o ISIS também está indo contra a Rússia, e que a Rússia, por não coincidência, apoia o Hamas, aí você vê a contrariedade da coisa. Em relação às traições que haverão nos últimos dias, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Principalmente quando o anticristo se levanta, ele levanta com traições. Então aqueles que aparentemente são aliados, não são. Pelo contrário, cairão. Com tapinha nas costas. Vocês estão comigo, irmãos? Nessa noite, em nome de Jesus? Obrigado, Maria, por nos auxiliar no canal e fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Escatologia na veia. Vocês estão comigo entendendo isso daqui? Não estou fazendo do Putin um santo, nada disso. Mas eu estou dizendo para vocês que olha como que eles conseguiram entrar na Rússia com tanta facilidade assim. Sendo que a Rússia está em guerra. Ok? É porque, tecnicamente, da onde eles saíram, do território que eles saíram, dessa questão ali, que eles colocam ali Azerbaijão, o Bequistão, né? Cazaquistão, essa região que faz fronteira ali com a Rússia, de certa forma tem uma liberdade de acesso. Só que eles tiveram acesso por esses territórios, entraram em território russo e tiveram legalidade para fazer a atrocidade que fez. A ponto de agora tá tendo mais casos similares, sendo que a Rússia tem se fechado. Sendo que a Rússia tem fechado a sua porteira, ok? Para outras nações, a Rússia está sendo radical em relação a até mesmo a imigração. A Rússia está expulsando imigrantes de lá. A Rússia entende. A Rússia se ausentou da internet mundial. Você está conseguindo entender? Então, para tudo que a Rússia fez como precaução, não tem como isso ter acontecido lá dentro, esse ataque ter acontecido, se não for por um motivo de traição de alguma forma. Não tem como, gente. Com toda a preparação, estado de guerra que a Rússia tá. Agora só foi explícito, mas sempre esteve. Estado de guerra, desde quando começou a treta com a Ucrânia. A Rússia se ausentou da internet mundial. Vocês se lembram disso? Agora, com toda essa treta que tá havendo, vocês acham que a Rússia ia baixar a guarda para outras pessoas de outras nações entrar em território russo e entrar e sair fazendo ataques? Não tem lógica isso, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão comigo entendendo isso aqui ou não? Ou tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá basicamente as mesmas acusações que fizeram sobre Israel, que Israel deixou o barco rolar. Israel deixou rolar para arrumar o pretexto para erradicar o Hamas de vez. Ok? Ou a Rússia deixou também e falou, não, deixa eles entrar, depois nós resolve a treta. Porém, mas que entretanto permitiu que seus civis fossem fatalizados, ou literalmente de alguma forma tá havendo traições dentro da Rússia. Assim como aconteceu lá, você lembra como aconteceu com o Perigosinho? Exatamente, Rose, a Rose colocou o cavalo de Troia. Vocês lembram o que aconteceu com o Perigosinho? Ele começou a entrar no território russo e tava indo avançando, e ninguém fazia nada. Por quê? Porque ele era um cidadão que era permitido estar ali entrar. Ok? Então, ou seja, me tá soando traições. E por que eu tô dizendo isso pra você? Você não vê ninguém falar disso, né? É que eu sou meio doido, eu tô analisando dentro da palavra. Ok? Vocês não se vê ninguém falar, eu tô analisando dentro da palavra. Por isso, o que nós precisamos observar? Não é... Porque a casa começa a cair. A partir do momento que os caras foram presos, vai ter interrogatório. Obviamente, a Rússia vai atrás de todos aqueles que ajudaram. E aí nós começamos, então, a reparar naqueles que mais tarde serão achados
que corroboraram para que isso acontecesse. Porque se tem uma coisa que o Putin já tem declarado que não tolera, justamente é traição. Olha o que aconteceu com o Perigosinho, com o cozinheiro. Lembra que Deus havia nos revelado do cozinheiro? Olha o que aconteceu com ele. Que era uma das coisas que o Putin tinha dito. Não tolero isso. Isso não, para mim não tem perdão. Ou seja, se isso aconteceu, nós veremos essas coisas em ascensão. Porque um general começa a sumir ali. Alguém importante da Rússia começa a sumir acolá. Ok? E aí nós vemos então que a Rússia tecnicamente está de alguma forma dividida. Que é isso que pelo menos que está soando. Porque não é tão simples assim efetuar o ataque como eles efetuaram. Ok? E aí, eu não vou trazer isso aqui porque se trata de coisa de especulações, então eu não vou trazer, mas dá-se entender que algumas pessoas que foram filmadas ali dentro do teatro já eram soldados da Rússia que tava lá, porque a roupa que o cara tá utilizando é a mesma, depois ele foi pego lá prendendo os terroristas, sendo que ele tava lá dentro, não reagiu, não fez nada. Tem algo muito estranho acontecendo, galera. Tem algo bem estranho acontecendo ali. Não é algo normal isso aí que aconteceu, não. Não levem como somente um ataque terrorista. E agora temos mais um no shopping na Rússia. A Rússia tá tão vulnerável assim, ataque exterior? Então quer dizer que a galera anda armada assim na Rússia, a rodo, que não são militares, de outras nações? Não tem lógica. Consegue compreender o que tá acontecendo, gente? Aguardem porque isso terá mais desdobramentos, com certeza. Ok? Vamos aguardar, porque isso aqui ainda vai dar muito pano pra manga. Porque não é à toa, porque se tecnicamente foi isso que Deus nos mostrou através daquela visão, que eu interpretei como sendo uma escola, mas você vê que tudo que eu citei ali na visão corrobora para isso que aconteceu, as citações, eu descrevi exatamente o que eu via, e parecia literalmente o Big Brother daquilo ali. Ok? Os caras filmando e tudo mais que estava acontecendo, como nós temos dito para vocês. Ok? Isso ainda vai dar muito pano pra manga. Vamos lá. E aí, o que nós vimos também acontecendo? Vocês viram que tinha, então, o ataque que houve em Israel. Para você entender, gente, que tudo é um bloco só. Isso virou uma salada. Porém, mas que, entretanto, as máscaras estão caindo. Se lembra que Israel agora começou a acusar a ONU de que soldados que participaram ali, soldados radicais, né, terroristas, na verdade, que participaram do dia 7, eles eram funcionários da ONU. Vocês se lembram disso? Aí, olha o que tá. Isso tá se espalhando agora. Não tem como esconder mais essas coisas. E olha o resultado de tudo isso. E você vai ver que são os mesmos. Se eu que sou aqui um mero pastor, mero mortal, que tô dentro de uma igreja, pegando a palavra, eu sei, conheço, entendo essas coisas, quanto mais aqueles que estão no meio da inteligência, irmãos. Vai esconder isso deles como? Consegue entender? Aqui que tá o instigar, que é o que as pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo. Que eles estão instigando o Putin a todo momento. E como se não bastasse, não é uma nação, mas são todos eles corroborando o mesmo propósito, juntos. E você vai entender o quê? E aí que eu digo pra você que aqui tem treta e tem traições acontecendo. Vem comigo aqui no Escatologia na Veia. Olha isso aqui. A faixa de Gaza. Israel afirma que 17% dos trabalhadores da agência da ONU são terroristas. Israel está fazendo uma afirmação. O que Israel está dizendo aqui, gente, pelo amor de Deus? Obrigado, Léo, por contribuir com o canal e fazer que nós estejamos aqui mais vezes. Escatologia na Veia, seja bem-vindo. O que Israel está afirmando aqui? A menos, olha isso daqui. Olha o que Israel está dizendo, gente. Prestem atenção nisso daqui. Israel é o relógio de Deus. É o povo escolhido por Deus para os últimos dias. Deus mandou nós olharmos para a figueira, porque os sinais sairiam de lá. Os sinais também são sinais diplomáticos, falas, também discursos. Isso também para nós serve como sinal. Ok? Olha isso. Ao menos 2.000 membros do Hamas e da Jihad Islâmica, que foi o que eu citei na minha visão, trabalham na ONU, que é a UNRWA. Vocês estão comigo ou não, gente, entendendo isso daqui? Ou seja, Israel tá acusando, tá dizendo, tá afirmando, a ONU trabalha com terroristas. Oh my God.
É a mesma vertente do ISIS, que acabou de atacar a Rússia. Vocês estão conseguindo entender aqui? Eles estão juntos. Vocês estão comigo nessa noite? Estão conseguindo compreender? Estão saindo da caixinha para compreender isso aqui? Aleluia. Justamente o que nós dissemos para vocês, aquilo que eu ouço em visões, as palavras que eu ouvia em visão quando eu via aquilo que estava acontecendo, quando eu via a palavra, estão executando uma jihad. Oh my God. Vocês estão conseguindo compreender tudo isso daqui ou não, gente? O poder da revelação criteriosa, bíblica. Em pouco tempo depois, do mesmo mês, começa a acontecer tudo que nós pronunciamos. Olha aí. E você vê que a jihad islâmica, esses terroristas, a vertente Israel coloca no mesmo bloco. Hamas, jihad islâmica, ele tá falando do ISIS, Hezbollah, tá botando todo mundo no mesmo bloco. Vocês estão comigo nessa noite? Uau. Oh my God. Estão comigo nessa noite? Eu acabei de citar isso daqui na última visão que nós contamos para vocês. Psicologia na veia. Nós estamos aqui brincando, ok? Aí você observa que os caras, eles são sem escrúpulos nos ataques. Essa é a diferença. E por que quando eles tomarem a grande tribulação, por que eles vêm vitorioso para vencer? Porque a luta é desproporcional. Imagina alguém, presta atenção nisso aqui, assim como acontece muito na política aqui de algumas nações que nós conhecemos. Imagina alguém tentando agir tudo certinho, tudo na linha, tudo corretinho. E alguém agindo fora de tudo isso. Ele tem vantagem. Ok? Ele tem vantagem. Enquanto alguém está tentando atacar, um exemplo, enquanto Israel ataca algum local, mas ele não fataliza ninguém, ele pega e prende, eles entram para aniquilar todo mundo. Soldados, civis, eles vão para aniquilar todo mundo, a oposição. Você vê que é desproporcional. Eles estão dispostos a ir pro tudo ou nada. Até mesmo, se possível, morrer matando o máximo de pessoas possíveis. Isso daqui é comparável com muita citação da profecia. Ok? Vamos lá? Como assim, pastor? Citação da profecia. Vamos ler aqui primeiro esse Instagram, depois eu falo disso, depois eu trago outra coisa para vocês. Vamos lá. Vamos ler isso aqui para continuar na mentalidade. Olha isso aqui. Saiu no Pleno News, né? Gaza. Israel diz... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é profético, gente. Isso aqui são critérios para serem utilizados como contrações das dores de parto. Israel diz que deixará de trabalhar com a agência da ONU. Oh my God! Oh my God! O governo de Israel, nessa segunda-feira, diz que deixará de trabalhar com a Agência das Nações Unidas de assistência a refugiados da Palestina no próximo Oriente. A faixa de Gaza acusando a entidade de perpetuar o conflito por causa das suas ligações com o grupo terrorista do Hamas. Uau! Uau! E uau! Vocês estão comigo ou não? Isso daqui, Israel falando isso daqui, que vai deixar de trabalhar com a ONU, o que Israel está dizendo? ONU, dane-se para mim o que você pensa. Israel não é obrigado a obedecer mais nada que a ONU fala. Ok? Para autoproteção. E isso daqui que Israel está dizendo é a pura verdade. A ONU, na verdade, ela tem perpetuado esses conflitos ali no Oriente Médio proposital. Para manter as coisas na rédea com a sua política. Porque, irmãos, entenda uma coisa para você entender como isso é poderoso. Se o mundo estiver em paz, o mundo não precisa mais da ONU. Ô
Onde não tem fogo, você não precisa de bombeiro. Onde não tem fogo, não precisa do bombeiro. Se eu não preciso do bombeiro, não tem como eu tirar do dinheiro do cofre para pagar o bombeiro para ir apagar o fogo. Oh my God. Vocês estão comigo nessa noite ou não? Tudo isso é questão de poder. Eles fazem isso para perpetuar. Da mesma forma utilizada no Brasil pelo marxismo. Eles dizem para você, vou te tirar da pobreza, vou dar água, vou dar comida, vou dar isso. Eles só dão a migalha para ele sempre ter o que te prometer. Porque se ele acabar com a fome, ele vai prometer o quê para você, pelo amor de Deus? Não tem o que prometer. Se ele te der a picanha, ele vai prometer o quê ano que vem para você? Não tem o que prometer. Por isso que a torneira da água tem que ser fechada. Para ele sempre tem que prometer. Então, a cada ano ele vai fazendo 1 metro da transposição do Rio São Francisco. Ele faz 1 metro por ano. E aí, no caso, em 4 anos, ele fez 4 metros. Só que ainda falta 300 mil metros pela frente. Ou seja, se você quiser que eu termino, me perpetue no poder até a obra ser concretizada. Porque se vir outro governo aí, ó, já era. Não tem água pra vocês. Vocês estão conseguindo entender? É assim que eles trabalham. Porque o espírito é o mesmo. O espírito do anticristo, o espírito do diabo é o mesmo que utilizam. Ele veio para matar, roubar e destruir. Olha para a composição. Olha para Gaza. Olha para tudo que eles causam. Olha para as fatalidades, para os ataques terroristas que eles efetuam. Veio para quê? Matar, roubar e destruir. Curta, compartilha, ativa o sininho e deixe seu like. Abram a mente de vocês e os olhos espirituais de vocês para compreender o que está acontecendo. Curta, compartilha, ativa o sininho. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like e as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo.